É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará sobre a terra, não será justo entregar ao mal, a desordem ou a perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho do mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde na colaboração de sentinelas. Meus amigos, ouvimos a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, que é uma leitura que ela serve para a nossa meditação e a nossa harmonização. Nós vamos agora fazer a prece inicial dos nossos trabalhos na palavra da nossa irmã Maria do Carmo. Agora, nós tínhamos duas pessoas tínhamos uma pessoa já designada para fazer a prece, porém eu não sabia, solicitei uma outra pessoa, mas isso é muito bom, porque nós chegamos à conclusão que nós temos aqui entre nós grandes valores espirituais, e então nós vamos ter a alegria de ouvir a prece na palavra da nossa irmã Maria do Carmo. Por favor. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, fechando os olhos, mentalizando Jesus, que é o nosso mestre e nosso guia, colocando na presença dele as nossas dores, nossos problemas, nossas aflições, por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por tudo que viemos aqui, confiando em Jesus, procurar, na certeza que nosso Pai Maior irá derramar as suas bênçãos, suas graças, à mente e ao coração de cada um. Na presença de Jesus, que é o nosso guia, pedimos que nos conduza sempre pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, da verdade e da luz. Pedimos também, Jesus, a tua infinita misericórdia, que se derrame sobre os que sofrem, encarnados, desencarnados, errantes no espaço, os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos de dor, nas enfermarias, pelos corredores, nos lares acamados, os nossos irmãos nos manicômios, amontoados, sofrendo as obsessões, os martírios da dor, da carne, da mente. Pedimos também, Jesus, a tua infinita misericórdia que se derrame pelos que estão envolvidos nas drogas, na criminalidade, praticando mal, Jesus, envolvidos, sem te conhecer, Jesus. Pedimos que tenha misericórdia, ilumina esses irmãos perambulando pelas ruas, sem teto. Tem piedade, meu Jesus.
derrama tua infinita compaixão, teu infinito amor. Na tua presença, rogamos, através do teu evangelho, para que possamos a cada dia, Senhor, seguir o caminho do bem, aprender com os teus ensinamentos, meu Jesus. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ter paciência com as nossas dificuldades. Orienta-nos, Jesus, sempre pelo caminho do bem. Abençoa essa noite, derramando as tuas graças e a tua infinita misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus, ouvimos a prece na palavra fervorosa do nosso irmão. E agora, dando continuidade, nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir aqui uma página e vamos ler e tentar alguns comentários. E a seguir nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Goulart, que é o portador da palavra de Jesus para todos nós nesta noite. Caiu num trecho aqui no capítulo 12, que é o Amai os vossos inimigos. É uma das lições mais importantes de Jesus para nós, os humanos, um dos mais difíceis de ser praticado, porque a humanidade ainda tem que andar muito, ainda tem que se esclarecer muito para entender esse amar os vossos inimigos. Se nós temos dificuldade de amar os nossos amigos, que os nossos amigos, quando eles fazem qualquer coisa contra nós, eles já deixam de ser nossos amigos, já passam a ser a nossa diferença. Faça ideia a gente ter que amar os inimigos, como devemos amar os nossos inimigos e como é importante amar os inimigos. Porque quando nós pensamos em qualquer diferença que tem com os nossos inimigos, nós desprendemos os fluidos mais preciosos, as nossas energias, vai tudo assim, perdemos energias. Então precisamos mudar o nosso estado mental toda vez que nós tivermos que pensar nos nossos inimigos ou naqueles que pensamos ser os nossos inimigos. Porque esses que se apresentam como os nossos inimigos são os nossos verdadeiros professores. É o pessoal que vai nos botar no trilho, que vai fazer com que se pense a melhor maneira de nós convivermos com o nosso inimigo. Mas vamos ver aqui o Evangelho, o que nos diz a lição do Evangelho desta noite. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça
não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, meus amigos, Jesus Cristo, ele veio assim, mudar todo um contexto de amor. Porque sabíamos que a lei mosaica era uma lei muito severa com relação aos seus seguidores, né? Que era o olho por olho, o dente por dente, e assim sucessivamente. Aí aparece um Jesus Cristo desse e diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, colocando por terra toda uma filosofia mosaica. Então isso aí foi uma revolução para aqueles tempos. Uma total revolução. Que homem é este que traz uma mensagem totalmente diferente, no caso, para a humanidade daquela época? E agora o mais importante, meus irmãos, é que apesar dos 2000 anos, nós ainda estamos no mesmo tempo, fazendo as mesmas coisas que aquele povo de antigamente fazia. Continuamos aprendendo a amar os nossos inimigos e ainda não aprendemos de fato. Temos uma ligeira melhora, não tenha dúvida, mas quando realmente nós somos testados com os problemas, é que nós vamos ver que ainda estamos em grande atraso. Meus irmãos e meus amigos, nós procuramos as casas espíritas, procuramos as igrejas, procuramos todos os lugares onde se oferece essa transformação do homem. É verdade. Então, as religiões, as igrejas, elas prestam um grande serviço. Porque aqui é uma casa de estamos nos educando espiritualmente. Porque as famílias, os pais, nos preocupamos muito com os filhos, no sentido de eles conseguirem em suas vidas uma boa profissão, um bom meio de ganhar vida. Mas poucos são os pais que se importam realmente com a vida espiritual dos filhos. Então muitos dizem assim, quando ele crescer, ele escolhe o que vai seguir. Mas olha, minha gente, se ele não tem nenhuma semente, se ele não tem nenhum parâmetro, a escolha não é tão fácil. E muitas vezes essa escolha não é a escolha que os pais desejavam para os seus filhos. E aí nós estamos vendo, estamos presenciando o mundo como é que está se apresentando, né? Você vê no Congresso existe uma polêmica muito grande no sentido de se baixar a idade criminal do jovem para 16 anos. Porque este jovem, ele está sem controle. Então o que houve? Esse jovem não foi trabalhado realmente no período que era para ser trabalhado pelos pais. Então, meus irmãos, nós temos grande responsabilidade, principalmente com esse pessoal que está chegando agora para nos substituir. Esse pessoalzinho que está chegando aí, eles vão nos substituir em tudo aqui na Terra. Então, se eles não tiverem uma boa formação espiritual, se nós cuidarmos somente da sua formação intelectual, fica difícil. Porque quantas vezes a gente não vê pessoas formadas e que não tem aquela sensibilidade espiritual para conviver, para transmitir, para dar um bom exemplo na sociedade onde ele vive. Por que, minha gente? Porque ninguém pode, não há saltos
no aprendizado. Nós temos que andar par e passo para a gente conseguir realmente o nosso orientador espiritual. É com muita leitura, é com muito trabalho, com muito estudo que nós vamos nos melhorar. E também uns com os outros aqui. Que nós estamos fazendo aqui, que nós vamos ter o prazer de logo mais receber essas lições maravilhosas que tenho certeza que vai ser transmitido pelos nossos irmãos do lar e o seu auxiliar técnico ali, né? Tenho certeza que vai ser de muito lucro para todos nós. Então, que as nossas mentes possam estar receptivas para a lição que vamos receber na noite de hoje e vamos ficar atento com a palavra da noite de hoje, que amai os vossos inimigos. Então vamos ficar vigilantes, porque realmente é de grande importância para a gente não ter e se entender e procurar esse inimigo, porque Jesus já dizia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ora, minha gente, se nós perdemos a oportunidade aqui, cara a cara, de nos reconciliarmos, quando nós partimos para o outro lado, na verdade ninguém vai saber o que vai acontecer conosco em matéria de rumo a tomar. Eu sei que há as afinidades, nós procuramos sempre os grupos afins, entendeu? Mas se nós não tivermos, se não cairmos na boa companhia, vai dar trabalho para a gente encontrar os nossos inimigos, para nos reconciliarmos com eles. Porque também, aproveitando as palavras de Jesus, diz o seguinte: ninguém sairá daqui sem que responda por todas as faltas cometidas. Ninguém pode responder pela falta do outro. O pai não pode responder pela falta dos filhos e assim por diante. Então nós temos esse compromisso com nós próprios de responder pelas nossas atitudes, boas ou más. Então fica aqui a lição evangélica da noite de hoje. Como todos nós aqui estamos começando a esse trabalho, que sempre tinha irmã, que era impoluta aqui na palavra, da Ilma aqui. Mas essa questão de direção da casa está agora entregue a todos nós aqui. E não temos ainda aquela experiência de conduzir uma evangélica, mas isso com o tempo chega, né, Brado? Pois agradecemos e vamos passar a palavra agora para o nosso irmão lá, para que ele possa transmitir para nós tudo de bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós temos aqui para falar hoje a respeito do terceiro milênio, das profecias para o terceiro milênio, essa era de paz e de progresso que está esperando por nós nesse terceiro milênio. Nós fizemos um filmezinho especial para essa palestra e vamos passar o filme e em seguida a gente vamos começar a nossa desculpas conversa. que a gente ia projetar aí, mas o data show da casa não está aqui, né? Nós não fomos nos informar para trazer outro. Achávamos que iria estar aqui. Mas se vocês prestarem atenção, eu acho que dá para captar alguma coisa. Eu vou, ao mesmo tempo que vai passando as imagens, vou narrando também, para facilitar. Então vamos começar com a era de Aquário. Nós estamos vivendo a era de Aquários, findando a época de peixes e começando a era de Aquários. Então é uma era de síntese, é uma era de terapias holísticas. Antes as pessoas, como Tai Chi Chuan, como essa acupuntura, antes as pessoas faziam uma análise
do pulmão, do cérebro, do coração. Isso foi importante, numa época de análise. Nós crescemos em conhecimento, mas agora é a hora do todo, da holística. Entendeu? Então nós temos muitas terapias que estão surgindo no terceiro milênio, né? Os florais, fitoterapia, essas terapias vão ganhar muita força, né? Como terapia, né? O uso das cores para a cura. Já que nós somos energia, meditação, todos esses processos reiki de muita energia, né? O passe magnético, nós somos um campo de energia, então todas essas formas de terapia vão nos ajudar bastante no terceiro milênio. A yoga é uma coisa fantástica, né? A gente tem aquele encontro com o nosso eu superior. Então é uma era de revelações também. A gente está vendo que nós tivemos a revelação do mundo espiritual, já que começou com o Espiritismo, de Allan Kardec, né, em 1877, e já revelando para o mundo, né, a existência do mundo espiritual. Allan Kardec, com o Espiritismo, eu provar a existência do mundo corporal, a possibilidade de interagirmos com esse mundo espiritual, de aprendermos com esse mundo espiritual. Essas são as mesas girantes, né? As mesas subiam sem ninguém tocar nela, né? Foi um período, nós praticamente não temos mais esse momento, não precisamos mais dessas coisas para provar a existência dos espíritos. Aqui nós estamos vendo uma psicopictografia, o médium está pintando o retrato de Ramatiz, né? E uma boa parte do que nós estamos falando é inspirado no livro Mensagens do Astral de Ramatiz, que é um espírito muito sábio que viveu na Indochina também. Então é uma época de revelação, ninguém consegue fazer mais nada escondido. A gente está vendo aí como esses escândalos dos políticos, todo mundo, todo canto tem fotografia, tem gente gravando, tem gente fazendo negócio. Então é uma era de, o nosso lar, essas cenas são no filme do nosso lar. Quer dizer, essa cidade espiritual existia há muito tempo, mas começou a ser revelada agora, fazendo parte dessa era de revelações que é o terceiro milênio. Então nós estamos assim, vivendo uma era muito especial, que vai haver muito progresso mesmo na humanidade. Uma era de um avanço muito grande também nas comunicações. E a besta do Apocalipse? A besta do Apocalipse que está no Evangelho de João Batista. Né? O que é que significa realmente essa besta? Né? Ela é um simbolismo do desregramento que iria acontecer nos tempos atuais. A gente está vendo que nessa época, né, está havendo muita violência, muitas pessoas fazendo coisas assim que chocam a humanidade, né? Que a própria imprensa, né, tem esse papel de pegar e multiplicar por 1000, fazendo com que as pessoas fiquem assim um pouco apavoradas, né, com a questão da violência no mundo atual. Então essa besta do Apocalipse que tem no Evangelho de João Batista significa exatamente esse período em que a gente iria sofrer uma influência, vou falar isso um pouquinho mais tarde, né, de um astro que está aproximando da Terra, e por aí nós iríamos, muitas pessoas da humanidade, né, sucumbir, né, diante dessas tentações do terceiro milênio. Simboliza também a dominação de certos grupos, né, a opressão sobre as outras pessoas. Que a gente vive numa era de muita opressão, né, muita violência. Mas isso tudo está se acabando. Isso aí é o final dos tempos, significa o final dessa época de ditadura, de políticos assim, que oprimem as pessoas. Olha só, esse aí já perdeu, né, o Saddam Hussein. Teve a Primavera Árabe em 2011, gente, que foi uma coisa. 4 países estavam numa ditadura há 40 anos, 30 anos, e de repente, né,
já estão livres, isso já faz parte desse progresso em direção à paz da nova era. Então, muita gente ainda, sob a influência, né, do que o João Batista falava peixe, do Apocalipse, se entregaram ao alcoolismo, à drogadição e a tantas outras coisas, ao tabagismo. Então, muitas coisas que foram trazidas ao terceiro milênio. Né? Tá dando para ver assim algumas imagens assim, né? Então, todas essas coisas vão entrar em decadência durante o terceiro milênio. Né? O terceiro milênio vai ser uma coisa completamente diferente. E eu vou mostrar isso através de fatos, através de evidências, de sinais, sabe? De tudo isso que vai acontecer. São imagens muito fortes, que realmente chocam as pessoas. Esse filme também está na internet. Né? Quem quiser assistir, nós pulamos alguns minutos, começamos com 10 minutos. Mas quem quiser achar no YouTube é Terceiro Milênio por filme. Já está com mais de 1000 exibições. Então ele está mostrando aí todas essas coisas que vão, né, entrar em decadência, não vão mais acontecer no terceiro milênio. Nós estamos, né, exatamente nessa era de transição planetária. Que transição é essa? Nós estamos fazendo a transição de um planeta de prova, expiação, estamos para um mundo de regeneração. A caminho ainda do mundos felizes. O astro intruso. Eu vou detalhar tudo isso depois do filme, essa questão desse astro intruso. O astro intruso vai ter 3 marcantes influências sobre a Terra. É um astro que está se aproximando da Terra e vai influenciar bastante aqui nesse comecinho, digamos assim, do terceiro milênio, né? Ele vai influenciar na verticalização do eixo da Terra, na higienização do planeta, e ele vai ser a morada, né, dos esquerdistas do Cristo. A higienização do planeta é exatamente porque o nosso planeta, né, tem a biosfera, a astenosfera e tem também a psicosfera. Então a verticalização do eixo, né? Isso aí eu também vou mostrar em detalhes. A Terra tem essa inclinação de 23 graus com o plano da eclipse. Cada continente vai surpreender, vai acontecer novas estrelas. Como o eixo está inclinado e a Terra vai se verticalizar, então os pontos vão começar a ver novas estrelas. As pessoas vão começar a ver novas estrelas aparecendo. A verticalização da Terra provocando desgelo. E depois Essa verticalização vai ter influência no clima. No clima, exatamente. Nós vamos, nas marés. Nas marés, vamos detalhar tudo isso depois. Aqui é a Antártida e está mostrando aí o derretimento dessa calota ali no Polo Sul. Os ordens sofrem metamorfoses para oferecer condições tão melhores quanto seja o progresso dessa humanidade. Tudo isso que está mudando, esse gelo e tudo mais, é para tornar a Terra muito melhor do que ela é. Ela mais verticalizada, ela vai ter um clima mais estável, vai diminuir uma série de doenças, uma série de problemas da Terra. Essa é a questão da higienização do planeta. Que nós, esses nossos pensamentos de violência, de maldade, tudo a gente cria uma psicosfera meio
que é justamente, como nós vamos ver, influência desse astro intruso que está acontecendo. Em face disso, haverá uma estabilidade do clima, né, favorecendo a eliminação de moléstias peculiares ao sistema respiratório, tais como gripes, bronquites e pneumonias. Em função dessa verticalização aí, até nisso a gente vai ter uma certa vantagem, digamos assim. O juízo final é um dos pontos importantes do final, desse chamado final dos tempos, né? A transição planetária. No juízo final haverá o julgamento dos vivos e dos mortos, separação do joio do trigo, da direita e da esquerda do Cristo. Os maus migrarão para o astro intruso, onde promoverão o progresso desse ordem. Vamos detalhar tudo isso aqui nos instantes. Isso aí é o simbolismo da migração, né, para o astro intruso. Os bons herdarão uma terra higienizada, com humanidade pacífica e fraterna. Isso aqui é Nínive. É um caso muito interessante, essa história de Nínive, né? Porque Nínive, os profetas predisseram que essa cidade seria aniquilada. Era uma cidade corrupta dos assírios. Então essa cidade vai ser destruída, avisou, os profetas falaram, a cidade inteira ficou sabendo. Mas as profecias conduziram à conversão sincera e imediata da sua população. A população se mudou. Houve uma reforma íntima, geral, dentro da cidade de Nínive. O que aconteceu? A cidade sobreviveu. Então, existem as profecias, mas nós podemos mudar essas profecias, digamos, se a gente se transformar também. Se, digamos assim, toda a humanidade fizesse uma reforma, fizesse um trabalho, poxa, isso aqui era uma coisa muito linda. Muita coisa ainda pode ser alterada apesar das profecias. Exatamente isso. Se a gente se transformar, né, a gente vai ter uma transição planetária muito mais suave, muito mais maravilhosa. A transição planetária começa dentro de cada um de nós, como resultado dos nossos esforços na vivência do Evangelho. Jesus, nosso maior profeta, deixou-nos o seu divino Evangelho para sobrevivermos também aos eventos cruciantes que se aproximam. Sejamos conectados a esse grande impulso que a humanidade está recebendo, penetrando o cinturão da grande luz. Eu vou detalhar essa questão do cinturão da grande luz também. Nós estamos recebendo umas influências muito positivas a nível de outros planetas. Vamos cuidar da nossa terrinha, da nossa casa. A nova humanidade, reformada pelo Evangelho de Jesus, usufruirá da felicidade almejada com a harmonia entre o ser e o meio ambiente. A palavra-chave do terceiro milênio vai ser fraternidade. O mundo inteiro vai ser fraterno, amigo, feliz. O conteúdo básico da consciência futura será o ideal da fraternidade, o espírito ramatriz. É a chave para permanecer
permanecermos nessa linda terra que está chegando, né? É a vivência da fraternidade, do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. No Brasil se encarnarão os precursores da generosa humanidade do terceiro milênio. No Brasil, de certa maneira, ele está muito privilegiado desse terceiro milênio, porque aqui está planejado para ser a pátria do Evangelho, né? Finalmente chega uma nova era de paz e fraternidade para a humanidade. Pronto. O fim do filme. Hein, Nerdão? Como é que está o... Bom, agora a gente vai dar um pouco de detalhe no que o filme falou, tá certo? Então é isso aí, né? Então as profecias, resumindo algumas profecias, nós diríamos que existem profecias que diziam o seguinte: quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares. Realmente nós já estamos vivenciando isso, né? Com esses ônibus espaciais cruzando a estratosfera, os submarinos. Quando os mortos ressuscitarem, né? Isso já está acontecendo nos centros espíritas, em vários lugares, né? Os desencarnados estão mandando as suas mensagens. Quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com aqueles aviões soltando aquelas bombas incendiárias. Quando desceu o fogo do céu, os homens do campo não puderam alcançar a cidade, da cidade não puderam alcançar o campo, também aconteceu na bomba atômica, né, de Hiroshima, né? Quando estranhos sinais se fizeram no céu, está acontecendo, os discos voadores. Coisas extravagantes foram vistas da terra, gente. Esses crop circles são círculos nos campos de trigo. Isso é tão interessante. Se vocês colocarem lá no Google Imagens, vocês vão no Google Imagens e botam assim, círculo nos campos de trigo. Aí vocês vão ver essas formas, olha, formas incríveis, sabe, lindas, maravilhosas, complexas, né? Com nada que é parecido que existe aqui na Terra. Como é que são essas? Olha, essa aqui é só um exemplo, né? Um detalhe assim, de um ponto desse desenho enorme. Esses desenhos estão sendo vistos de avião, de vista aérea, esses desenhos. Então, como é que são formados esses desenhos? Esses desenhos, ninguém sabe como são formados. Eles aparecem da noite para o dia, essas fazendas de trigo. As pessoas estão dormindo quando vem a corda de manhã para esses desenhos com essa complexidade imensa. Cada vez esses desenhos se apresentam maiores, mais complexos. Apenas algumas pessoas conseguem ver com as luzezinhas vermelhas. Então, continuando com as profecias, né? Quando os homens se dividirem em nome do Cristo, a quantidade de seitas religiosas que existe, baseada na Bíblia do Cristo. Essas marcas nos trigos também está acontecendo no Brasil. Vocês podem ver lá no YouTube, aparece vários locais no Brasil. Quando crianças, moços e velhos tiverem visões, premonições, isso está acontecendo na mediunidade. Quando a fome, a miséria e a sede chegar nas populações das cidades, isso aconteceu na África, na Segunda Guerra. Então os tempos estão chegando. Tudo isso mostra que nós chegamos nessa época de transição planetária. Então quais são as características desse período de transição? Né? Para a gente chegar nessa era de paz e harmonia e felicidade da humanidade. Um momento super importante, né? Um fato super importante desses tempos chegados é o que se chama de juízo final, né? Está nesse quadro aí, muito bonito, muitos quadros foram feitos na época da Renascença, inspirados nesse tema, em que Jesus, né, conforme ele mesmo falou, ele viria julgar os vivos e os mortos, separando os loucos das ovelhas, o joio do trigo, né, os bons sentar-se à sua direita, os maus à esquerda. Então vai separar o joio do trigo. Separar é o quê? É um lado e para o outro. E para onde é que vão os bons? O próprio Jesus também dizia, né, no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E os mansos que pacificam possuir a terra, não é Júpiter, nem a Lua, nem Saturno, nem nada. Vão possuir a terra. Vão permanecer na terra nessa era de regeneração, nessa era de paz e de progresso. Vão permanecer aqui. E os maus?
E o joio, qual é o destino deles? Para onde eles vão? Eles vão migrar para um orbe, assim, em termos espirituais, né, num estágio inferior ao da Terra hoje. Aproximadamente, digamos assim, na época do Homem das Cavernas, por exemplo. Esse astro para onde os maus vão migrar, né? Então eles vão migrar para lá e vão fazer o progresso desse novo astro, né? Esse astro intruso aí. Isso aconteceu aqui na Terra também. Isso é um fato relativamente comum no universo. Aqui na Terra também, na época do Pithecanthropus erectus, chegaram uma leva de espíritos vindo do planeta Capella, que era um planeta que estava nessa transição planetária. Então eram espíritos muito evoluídos e tal, né? Comparado aos que existiam aqui na Terra, né? Que era o Homem das Cavernas. Então eles fizeram a Terra progredir, e muitos deles já retornaram para a Capella. A inteligência deles ficou demonstrada, por exemplo, nas pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito é uma coisa. Imagina a gente construindo as pirâmides do Egito atualmente. Cada pedra daquela tem umas 20 toneladas. E que encaixa a gente ia pegar e colocar em cima daquela pedra, colocar em cima da outra, numa harmonia maravilhosa, numa posição extremamente estratégica. Se você passar uma paralela ao Equador, passando pela pirâmide, é um dos únicos lugares do planeta que você vai encontrar metade de água e metade de terra. Quer dizer, eles já sabiam o mapa da Terra todinho para poder escolher esse ponto, né? Tão peculiar, entendeu? Então, eles eram seres muito inteligentes e desenvolveram. Então, os maus aqui da Terra, digamos assim, eles vão fazer com que cresça, evolua espiritualmente esse astro para onde eles vão. Então esse astro intruso, nós vamos chamar ele de astro intruso, mas eles têm diversos nomes aí pelos conhecimentos absinto na Bíblia e por aí vai. Chico Xavier também tinha um nome particular para chamar esse astro intruso. Esse astro intruso que está se aproximando, digamos assim, a gente viu, né, esse magnetismo inferior dele, que é um astro que tem uma aura, digamos assim, muito densa, fará com que os desregrados se revelem. Vai higienizar o planeta, que é aquela questão de limpar os detritos mentais, né, que existem na Terra. A Terra vai ficar limpinha. Esse astro também vai ser a morada dos esquerdistas. Ele vai promover essa verticalização do eixo da Terra, a migração do polo magnético. Essas mudanças climáticas têm muita influência dele, né? Então, por exemplo, a gente viu a questão da besta do Apocalipse, né? A influência também desse astro, da sua densidade, né? Levando as pessoas ao alcoolismo, à violência e tudo mais. Mas ele vai se afastar e a Terra vai chegar à paz. Então, a verticalização do planeta, do eixo da Terra, você passando no plano da eclíptica, que é o plano que passa no centro da Terra e no centro do Sol. Você passando uma vertical ao plano da eclíptica, né? A Terra ela tem essa inclinação de 23,5 graus, que é o que produz as estações do ano e tudo. Aí ela vai fazer essa verticalização aqui, fazer com que o eixo geográfico e o eixo magnético coincidam, né? Então esse polo magnético ele está migrando já a uma velocidade alta, gente. 64 km por ano. Ele ficava no extremo norte do Canadá, ele já está em algum ponto já em direção da Rússia. Esse aeroporto aqui, ele já mudou a direção das suas pistas, no aeroporto de Tampa, na Flórida, em função dessa mudança, dessa migração do polo magnético. E também está diminuindo o magnetismo da Terra, né? O que sugere que está havendo talvez até uma inversão dos polos. Então também a influência desse astro está provocando também essas mudanças climáticas, né? Um aquecimento global, né? Tá aumentando a temperatura média do planeta. Esse aumento também está provocando degelo nos polos. Tanto o polo norte, né? Na Groenlândia, a gente está vendo aqui um degelo muito grande. Aqui tem um ursozinho que está em cima de um pedacinho de gelo, que na redondeza dele tudo degelou.
certo? E aqui é o Polo Sul, né? Antártida, né? Aqui está a Antártida, aqui está a Argentina e tudo mais. Também degelou e apareceu até umas pirâmidezinhas aqui na Antártida, né? Então tá esse derretimento aqui já provocou um aumento de 55 milímetros nos mares nos últimos 20 anos, tá certo? Já 20% da água degelou. E a previsão é que até o ano 2080 eles sejam completamente derretidos. Quando eu vi essas profecias, essa previsão, eu via essa previsão, sei lá, faz quase uns 30 anos, no livro de Ramatiz. Eu ficava pensando, meu Deus, será que vai acontecer isso mesmo? O polo tem 5 km de espessura, o gelo 5 km de espessura, uma extensão continental. Como é que vai acontecer alguma coisa para derreter o polo desse jeito? Esperar, eu não acho que não. E na verdade está acontecendo, né? A previsão aí é que até 2080 esteja acontecendo. Mas por outro lado, gente, está surgindo essas novas terras, né? Isso aqui vai ser um novo continente, a Groenlândia é um novo continente, aqui a Antártida é um novo continente. E esse novo continente vai servir para essa civilização do terceiro milênio. E como essa civilização é uma civilização completamente diferente da atual, né? São pessoas assim, né, de outra espiritualidade, que vão respeitar o meio ambiente. Então esses recursos naturais que existem aí, você altamente vão beneficiar a população sem prejudicar o meio ambiente. Eles vão usar assim, ao respeito. Então essas mudanças climáticas estão acontecendo assim, né? Por exemplo, as enchentes, né? Onde antes alagava a cada 100 anos, agora ela tem lugar que alaga a cada 3 anos. E por outro lado, também está aumentando as áreas desérticas, né? A ONU decretou o dia 17 de junho como Dia Mundial de Luta contra a Desertificação do planeta. Aqui no nosso Brasil está crescendo bastante a área desértica. Está havendo esse aumento do nível do mar, tá certo? Se continuar aumentando assim, até 2100, 10% do território americano vai estar embaixo d'água. Está ocorrendo explosões solares assim, muito grandes. Essas manchas que saem do Sol, eles provocam muitos distúrbios nos seres humanos. Distúrbio de sono, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, dor de cabeça. Isso tudo muitas vezes é influência dessas tempestades solares aí, violentas, né? E a gente tem sempre que buscar a cura natural para essas coisas. Música, meditação, caminhada junto à natureza, florais, yoga, os passos magnéticos, né? Água fluidificada aqui também ajuda bastante. Então vamos ver a mudança que vai acontecer. As mudanças que vão acontecer dessa era que está acabando, chamada de era de peixe, e a era de aquário. Então nós estamos mudando de uma era de análise para uma era de síntese, de união, certo? As pessoas, por exemplo, faziam muita estudo sobre as partes, né? Uma parte do corpo humano, uma parte do pulmão, uma parte do fígado, uma parte de não sei o quê. Foi ótimo que houvesse esses especialistas. Mas agora a gente vai começar uma medicina, de tudo que vai trabalhar o corpo humano de uma maneira integral. A gente vai ver isso mais na frente, com detalhes. É uma era de muita competição. A gente estava vivendo, mas a gente está passando para uma área de muita parceria. Certo? Empresa, gente, uma empresa de petróleo que era uma concorrência, mas todas se unindo para fazer suas pesquisas juntas. Então há uma tendência de parceria, de unificação, tá certo? As coisas que eram escondidas estão sendo reveladas, a gente está vendo isso na televisão toda hora, os escândalos acontecendo, tudo aparecendo, surgindo. Era uma época de muita escravidão, e agora é uma era de liberdade. Cada vez mais a liberdade vai estar presente, né, no nosso planeta. Existiam muitos problemas de direitos, né, direitos desiguais. Agora, direitos humanos estão em moda, todo mundo está lutando por ele. As ciências e as artes eram
comandados pela religião nessa era do peixe. Agora não, agora elas estão livres fazendo o que quiserem. As pessoas eram muito isoladas, estavam conectadas de tudo que é maneira agora. Internet, Facebook, eram um pouco idealistas. Agora a gente está vivendo assim, uma juventude muito idealista, uma pessoa muito idealista. A era de Aquários é a era ligada ao ar, né? Peixes era ligada à água. Então o ar são pessoas ecologistas, ligadas à ecologia, a mil coisas, como nós vamos ver um pouco na frente. É uma era de muito progresso. A era de peixes era uma era de muito egoísmo. E agora não, agora está aprofundando os laços de grupo, laços de comunidade. O econômico e o ter era forte, foi sempre forte, mas vai entrar em decadência também. O mais forte vai ser o social, em vez do econômico, o social, em vez do ter, o ser, que vai estar mais importante, né? Segundo Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, mensagem do Santo Agostinho. A gente está nessa transição, né? Mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E ainda a gente está em uma transição para quê? Para mundos felizes, tá certo? Então a gente nesse mundo de expiação e provas, aliás, nesse mundo de regeneração, a gente vai ter uma calma, vai ter um repouso, para a gente se depurar e chegar a esse estágio de mundos felizes, porque é a lei de Deus, a lei do progresso, a lei da evolução, entendeu? Então, tudo evolui, tudo, não existe nada no planeta Terra, no mundo, no universo que não esteja em progresso, em franco progresso. Então, as características da humanidade do terceiro milênio. Gente, eu vou dar uma olhada aqui no meu relógio. É só para saber a velocidade. Tá, obrigado. Só para saber a velocidade com que eu vou continuar a palestra. Então, como é que vai ser a humanidade do terceiro milênio? Vai ser uma humanidade muito saudável. Eu vou detalhar isso um pouco mais na frente, tá certo? Eu vou trabalhar isso. É uma humanidade que vai amar a verdade, vai ser uma humanidade transparente, certo? Uma humanidade com muita responsabilidade espiritual. Por que também? Porque a quem muito for dado, muito será cobrado também. Então, a humanidade que vai receber muitas benesses, também vão ser muitos cobrados. Então, vai ser uma responsabilidade maior. As pessoas vão se pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa errada. Como eu falei, é uma era de união, de parceria, de compartilhamento, tá certo? Do amor incondicional, e vocês vão ser mansos de coração, como Jesus previu, né? Que vai conduzir o quê? A paz mundial. Vai se preocupar muito com o social, então vai ser uma coisa assim, as riquezas vão ser mais bem divididas. Então, resumindo, é uma humanidade bem fraterna. Eu estava querendo ver assim, algumas pessoas que eu podia representar como um exemplo de gente do terceiro milênio. Eu vi a história desse cara aqui, eu achei interessante. Ele era um cara que estava recebendo muito bem, rico. Essa é a capa da revista Veja. Salman Khan, o melhor professor do mundo. Então esse cara trabalhava na Wall Street, bolsa de valores, ganhava muito dinheiro. Aí de repente ele, vou dar um chute nisso aqui. Chegou para a esposa dele, vou ser professor na internet. Professor? E vai ganhar quanto? Não ganha nada não, eu vou ser professor. E você vai ensinar o quê? Não, eu vou ensinar tudo. Eu já estou imaginando o diálogo dele com a esposa, né? Aí certamente ela diz, meu marido endoidou. Porque ele vai largar tudo para ser professor na internet, de ensinar tudo. Mas não, gente, nada de doido. Ele é uma pessoa assim, idealista. Certo? E ele, digamos assim, nesse idealismo dele, nessa pureza de intenção dele, os filhos do Gates, né, do Bill Gates, assistiam às aulas, gostaram muito, falaram para o pai,
O pai olhou, gostou também, aí pronto, deu uma gorjetazinha para ele, uns 2 milhões de dólares aí para ajudar ele. E aí por aí vai. Então era uma pessoa assim, idealista, né? Que quer que as pessoas aprendam, que as pessoas cresçam. E ele já ensina 40 tipos de coisas, já tem 4 milhões de alunos na internet. É um exemplo. Outra coisa assim legal que eu achei, uma notícia assim bacana assim do ano de 2011, poxa, como eu achei legal, foi um movimento de jovens chamado Occupy Wall Street. Ele começou em Nova York, né, nos Estados Unidos, perto da Bolsa de Valores, Wall Street, e os jovens lá revoltaram e se espalhou. As imagens dos jovens em Zurique, em Tóquio, Suécia, Roma, México, Vancouver, o mundo inteiro. E as pessoas chegavam, por que vocês estão aqui fazendo essa bagunça, esse protesto tão forte aí? Disse, nós estamos protestando contra a ambição, a ganância por dinheiro. Nós não queremos que o mundo tenha essa ganância por dinheiro. Imagina, que coisa mais linda. Os jovens querendo despertar as pessoas com relação a isso. O primeiro que falou isso, eu me lembro, foi o John Lennon, né, naquela música Imagine, né? Imagine no possessions, I wonder if you can, imagine uma posse. No need for greed or hunger. Não há necessidade de greed. Greed é a ganância. Não haja necessidade de ganância ou fome no mundo. Uma fraternidade da humanidade. Imagine o povo dividindo o mundo. Quer dizer, John Lennon é um cara idealista, um cara também do terceiro milênio. E o que eu achei engraçado foi ele falar dessa história de ganância e os jovens estavam também. Não era aquilo que eu estava falando. Trocar o ter pelo ser. Não, essa história de ter, peraí. Então, olha só. Aqui é um trecho do livro falando sobre essa questão de terremotos, dos tsunamis, né? Então, do livro Consolador de Emmanuel. Então, Emmanuel explica que o mundo não está sob a direção de forças externas. Tudo está sob controle dos dirigentes, né, do planeta, né, que Jesus é o governador espiritual do planeta, ele comanda. Então, tudo o que acontece tem um motivo, né? Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e a cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito da pauta dos débitos individuais. São as questões das provações coletivas, né? E aqui também é um trecho também de um livro recente do Divaldo Franco. Eu vou avançar um pouco. E fala também essa questão de provações coletivas. Nós começamos a entrar, né, no cinturão de fótons. Vendo essa estrela de Alcione, tem chama de um cinturão de fótons. Aqui está o Sol, o sistema solar, e a Terra começou a entrar dentro dessa faixa aqui de cinturão de fótons. É uma alteração que vai fazer com que a gente amplie a nossa aura, nosso campo energético, a gente fique mais potencializado, né? Vai haver uma aceleração do nosso pensamento, vamos ter uma sensação que o tempo passa mais rápido e tudo mais, né? Digamos assim, é uma coisa muito positiva para o planeta Terra, essa influenciação desse cinturão de fótons, né? E vindo lá de Alcione, através desse cinturão de fótons, vieram um reforço aqui para o nosso planeta, para o nosso terceiro milênio, que é o reforço representado pelas crianças índigo e crianças cristais, que estão chegando aí e vão chegando muitas e muitas, milhares e milhares de crianças com essas características, né? São crianças que são chamadas de índigo. Índigo é aquele cor azul, né, dos jeans, porque eles têm essa aura azul. São crianças inconformadas, sensíveis, intuitivas, muito inteligentes, certo? Que vão ajudar muito na transição planetária. Por exemplo, essa Borisca, né, na Rússia,
ele já com pouca idade, ele já estava falando sobre os planetas, sobre o futuro da humanidade. Esse aqui é o Maximiliano Arellano, é mexicano. Ele aqui está dando uma palestra para médicos. Ele com 8 anos de idade dando uma palestra para médicos já experientes sobre medicina. Entendeu? Eu resolvi coloquei até hoje. Esse daqui, ó, um representante índigo do Brasil, que eu acredito muito, é esse Luiz Antônio aqui. Eu acho que muitos de vocês talvez até conheçam ele. Ele está num videozinho no YouTube. Eu estava vendo, tem só o original, 2.500.000 pessoas já assistiram, mas muitas pessoas fizeram cópia, e outros milhões e milhões já estão assistindo. Aí esse menino é bem simples, é um vídeo caseiro. A mãe chega para ele, aí coloca. Alguém já viu aqui esse vídeo? Não. Já é servindo para ele polvo, as pernas do polvo, assim, ele olhou as pernas do polvo. O vídeo é assim mesmo, ele olha as pernas do polvo e disse: mãe, cadê a cabeça do polvo? Aí a mãe disse: olha, ficou lá na peixaria. Ficou na peixaria? O homem cortou a cabeça do polvo. Cortou a cabeça do polvo, mãe. Pra quê? Não, pra comer, pra comer o polvo. Sim, meu filho, como as pessoas não comem galinha, comem boi, comem... Não, mãe, ninguém come galinha não. Aí a mãe disse: come sim, meu filho. Aí ele ficou horrorizado, né? Porque eu não consigo uma imagem boa aqui, mas a imagem é a cara dele. Eu peguei exatamente o momento em que ele fica assim, pensando nessa história de matar a galinha. Aí disse: mãe, eu prefiro as galinhas em pés. Os animais, mães, existem para que a gente proteja eles, para que a gente cuide deles, não para que a gente mate eles. Aí a mãe começa a chorar. Disse: mãe, você está chorando? E a mãe: não, estou vendo água nos seus olhos. A mãe fica muito emocionada, sabe? É o símbolo, né? Porque eu acredito muito também que nós estamos chegando nessa era de paz, né? Que os homens vão respeitar os homens, né? A guerra vai acabar, o ser humano respeitando o outro ser humano, mas a grande paz que vai acontecer no mundo, gente, é quando nós respeitarmos os animais também, a vida dos animais também. Aí que a gente vai ter uma paz assim fantástica, maravilhosa aqui no nosso planeta, viu? E esse Luiz Antônio, acho que ele é um índigozinho que está chegando aqui. E tem umas outras crianças ainda mais evoluídas ainda, mais evoluídas, que vão dar um reforço para a gente nessa transição planetária. São crianças chamadas crianças cristal. Tem umas auras luminosas, são personalidades magnéticas, muito afetuosas, tem ligação forte com a natureza, com os animais, são vegetarianos, nasceram depois de 95 e tem um talento para cura. E eles são assim um pouco mais evoluídos ainda do que os índicos, tá certo? Isso foi tirado de um livro chamado As Crianças Cristal, de Doreen Virtue. Então, olha, a nível coletivo, gente, nós existem expiações a nível coletivo, como a gente falou, e existem as coisas a nível individuais. A nível coletivo, nós vimos aquele exemplo de Nínive, né? Que Nínive estava com uma previsão terrível para acontecer ali com aquele planeta, ou aquela cidade, e as pessoas se transformaram pela reforma íntima, assim, né? E nada aconteceu, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante, que você se transforma tanto a nível de cidade como a nível individual também. Você transforma o seu futuro, você fazendo também a sua reforma íntima. Nós temos dois grandes karmas no nosso país, o Brasil. Infelizmente, nós temos essas duas grandes nodas na nossa história, que foi a Guerra do Paraguai e a escravidão. A Guerra do Paraguai, o Paraguai era o país mais evoluído aqui da América do Sul, né, em termos econômicos e todo jeito. E nós nos unimos com a Argentina, nós nos unimos com o Uruguai, juntamos três e fomos lá e infelizmente arrasamos com o Paraguai. Mas, por outro lado,
lado, felizmente, a gente está, né, recuperando um pouco dessa dívida kármica que nós temos com nossos irmãos paraguaios, através da própria usina de Itaipu, que a gente está dando muita energia para eles. Essa energia está ajudando muito o país a se reerguer, porque eles ficaram, né, realmente batidos, até hoje eles têm problema por conta disso. E nós temos também problema na escravidão, né, que no Brasil foi uns 300 anos aí de muito sofrimento, né? Então nós estamos ainda resgatando, eu acho que nós já resgatamos muita coisa desse nosso passado, e nós estamos também com esse futuro de sermos a terra da promissão, o coração do mundo, ser a pátria do Evangelho. Nós vamos ser o berço dessa nova era, nós vamos ser o berço dessa era de fraternidade, essa era de paz. Então, a nível individual, como falou, é a questão da reforma íntima, né? Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então, a gente tem que buscar esse aprendizado, porque a gente vai conseguir, digamos assim, o ingresso para a permanência na Terra, o ingresso para essa era maravilhosa, através dessa reforma íntima. Tá bem? Existiam essas profecias maias para o ano de 2012, no final de 2012, que o mundo vai se acabar. Não, o mundo vai se acabar, gente. Ao contrário, eu fiz uma pesquisa sobre essas profecias maias, peguei livros de outros países e tudo. O que as profecias diziam é exatamente o que aconteceu, é um salto quântico que está acontecendo na humanidade, espiritualmente falando. Está havendo um despertar da consciência espiritual no planeta. E como é que será o terceiro milênio? Vamos dar um resuminho, né? Falar aí sobre isso. Olha, a gente vai ter um meio de transporte, vai ser coisa maravilhosa. Nós vamos ter o fim da roda, por exemplo. A gente vai ter nós estamos trabalhando muito com energia magnética. Entendeu? Por exemplo, se vocês entrem no YouTube lá e ponham assim, moto movida a energia magnética. Moto energia magnética. Pronto, põe isso. Vocês vão ver uma moto parecida com essa, que é uma mulher pilotando uma moto. Movida a magnetismo, gente, sem gastar nada, sem poluir o planeta, sem nada. Então já começou a ser usado o magnetismo como energia. O fim do tempo do karma e do umbral. Isso aí é segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas. Entendeu? Então, a gente não vai ter mais esse umbral tão falado, tão temido, né? Isso aí, esse próprio planeta, ele vai levar toda essa carga também umbralina, né? E esse karma também, porque as pessoas não vão precisar mais da dor para progredir espiritualmente, né? Então vai ter uma conexão maior das pessoas com Deus, vai ter uma união planetária, a união das empresas, a união das ciências. Isso tudo está acontecendo, gente. Eu fico imaginando, às vezes eu fico fazendo vamos dizer, a história é uma viagem na maionese, né? Eu gosto muito de pensar no futuro. Então vamos fazer uma viagemzinha agora? Vamos viajar juntos, uns 30, 40 anos. Tá certo? Viajamos, estamos agora aqui, vamos usar a nossa imaginação, nós estamos dentro de uma sala de aula. O professor está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Mas não é bem um professor, gente. A gente olhando direitinho, é uma projeção. É um centro de três dimensões, está em três dimensões, mas é uma projeção holográfica. Nós estamos aqui na escola no Rio Grande do Norte, mas nós estamos vendo um professor que está lá em São Paulo, e a projeção holográfica dele está aqui, ele está dando a aula dele. Aí de repente uma menina, assim, esses 12 anos, linda, aqui mesmo de Natal, aperta o botãozinho, e de repente as máquinas focam ela, trazem a imagem dela em 3 dimensões para cá, e todo o Brasil está vendo aquela menininha querendo fazer a sua pergunta. E ela de repente ela diz: professor, para nós é tão difícil imaginarmos um país atacando o outro.
um planeta destruindo o outro. É muito difícil para a gente acreditar que isso aconteceu. Isso realmente aconteceu, professor? E me diga uma coisa, como foi que começou a transformação? Como foi que começou essa mudança para a gente chegar nesse estágio tão maravilhoso que nós estamos vivendo agora? Então o professor já assume a sua resposta. Tudo começou na própria Segunda Guerra. Quando os alemães eles tinham uma bomba chamada V2, que ela subia na vertical, chegava na altura das nuvens, ela virava-se em direção a Londres e caía sobre Londres, destruindo uma quantidade enorme, uma área enorme. Conseguiram destruir inteira a cidade de Londres. E depois no final da Segunda Guerra, muitas e muitas cidades estavam destruídas. E pessoas, de envergadura do Winston Churchill ficaram pensando o que é que nós podemos fazer para que isso não volte a acontecer aqui na Terra, aqui no nosso continente, a gente se autodestruindo. Então dali veio a ideia de união. A nossa união é que vai fazer com que não haja mais guerra. Então foi a ideia de criar a União Europeia. Surgiu dali. Então os países começaram a se unir e digamos assim, eu acho uma coisa linda lá. Eu tive a oportunidade de morar 3 anos lá em Portugal. Portugal era um país pobre, relativamente pobre. E depois da União Europeia, os países se unindo e ergueram economicamente esse país, ergue economicamente o outro. E a união é tão grande que é impossível a gente imaginar qualquer tipo de conflito entre os países na Europa atualmente. E isso vai se prolongar, entendeu? Isso vai se expandir pelo nosso país. Nós vamos ter também a União das Américas e por aí vai, gente. A gente vai chegar um dia naquele sonho do João Lennon. Um país, ser um mundo só. Então a União Planetária está acontecendo, a união das ciências, gente, é tão interessante isso. É interessante você ver assim, coisas tão distantes, assim, por exemplo, como física quântica e saúde, né? Tem congressos de física quântica e saúde, eu já participei de uns 3 aqui no Recife, em São Paulo. Então está havendo uma união das ciências, né? Tudo está congregando para uma coisa só. Então vai acabar as expiações também, as dores do planeta Terra vão acabar. Fisicamente as pessoas vão ter formas mais sutis, mais belas, as pessoas vão ser mais bonitas, cada vez mais, porque o espírito vai sendo aperfeiçoado e o corpo físico, que é um reflexo do espírito, ele vai também tomar formas mais sutis, mais belas, entendeu? Então é isso, a gente está nessa transição. Nós vamos entrar no mundo de regeneração, mas é uma transição ainda para os mundos felizes, tá certo? Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: cada sistema planetário girando no espaço tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, cada sistema planetário, até no nosso sistema solar, a gente tem todos esses exemplos aí de mundos mais evoluídos que a Terra, mundos de regeneração, mundos mais atrasados. E isso faz parte do progresso do planeta. Mas porque agora muitas de vocês queriam perguntar, mas puxa, a gente na imprensa, no jornal, na TV, a gente só vê coisa ruim. Peraí, menino. Sabe o que eu poderia dizer a vocês? É o que a imprensa diz, a realidade é muito maior, a realidade é muito melhor do que a imprensa nos apresenta. Entende? O que a imprensa faz, ela faz uma abordagem muito pequena do que está acontecendo no mundo, certo? E pegando os fatos piores, porque eles acreditam que aqueles fatos, aquelas violências vendem muito mais do que as boas notícias. Eu vou explicar, vou provar isso para vocês. Quantas vezes vocês já viram nos jornais falar sobre essas crianças índigas que estão chegando para transformar o planeta? Dessa saída dos esquerdistas estarem indo embora e só estarem nascendo as pessoas boas a partir de agora, a partir do ano 2000, não é? Vocês já viram alguma coisa? Isso aqui é uma passeata no Rio de Janeiro. Eu estava lá, Avenida Atlântica, estava no 20º andar,
Quando eu vi uma passeata lá embaixo, é aquele negócio, vá. Aí eu fui, cheguei lá, vi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Me nasceu uma emoção assim, tremenda. Essas pessoas todas que estão aqui, gente, isso aqui foi uma foto que eu bati com o celular, né? Por isso que não está muito boa. Então, aí, olha, era uma união das religiões, de todas as religiões unidas. Era assim uma passeata de uns 2, 3 quilômetros, e a Avenida Atlântica é larga, entende? E tem assim aqueles carros de som, com as pessoas fazendo palestras lindas, maravilhosas, sobre a união das religiões, sobre a importância da diversidade religiosa. E eu doidinho, fui lá para frente, cheguei lá na frente da passeata, estavam as pessoas das mais diversas religiões de braços dados mesmo, estavam assim, ó, uma dava um braço ao outro, assim, sabe? Coisa linda, mais diversas religiões. O encontro da nova consciência. Também é outra coisa linda também. Lá também, assim, quando a Nova Consciência tem no carnaval, você tem uma passeata dos Hare Krishnas e pessoas das mais diversas religiões também ainda fazendo aquela passeata, depois se junta todo mundo numa roda. Aí as pessoas de cada religião vai lá e faz um discurso, né, de união, de unificação. É uma coisa linda. Só que aí, isso foi num domingo de manhã para de tarde, aí de noite, tome uma assistência de televisão, um canal, outro fantástico, não sei o que. Tinha alguma coisa? Nada. No jornal tinha Jornal do Rio, Jornal de São Paulo, Jornal de internet. Tinha alguma coisa? Nada. Entendeu? Então essas boas notícias, muitas coisas, não aparecem mesmo nos jornais, certo? Às vezes os jornais eles dão notícias, por exemplo, mas não sabem exatamente o que está acontecendo. Exemplo, porque tudo tem que ser considerado também o aspecto espiritual, né? Por exemplo, no ano de 2011 aconteceu uma coisa também linda, maravilhosa. Foi chamada essa Primavera Árabe. 4 ou 5 países árabes que têm ditaduras assim, 30, 40 anos, Saddam Hussein era uma violência. Os povos sofriam há muitos e muitos anos, mas de repente, em apenas um ano, tudo sai se libertando, acabando aquela violência, chegando à paz. Aí todo mundo chamou a Primavera Árabe. Infelizmente, a Síria foi que sofreu uma regressão, né? A Síria até hoje ainda está tendo uns conflitos lá. Meu Deus, eu rezo todo dia acabar aqueles conflitos na Síria, sabe? Mas eu acredito que ele vai acabar, mas cedo ou mais tarde também a Síria vai acabar com esse regime de ditadura, Cuba e tudo mais. Entendeu? Então é um processo que o mundo inteiro está vivendo, né? Um processo de libertação, né? Um processo de paz, que muitas vezes os jornais não sabem, né, dessa. Sim, por que está acontecendo também essa Primavera Árabe? Por que num ano só aconteceu isso? Os jornais não conseguem explicar isso, né? Mas é porque muitas dessas pessoas que, né, digamos assim, colocavam fogo naqueles conflitos, eles estão sendo transferidos já para esse planeta, para esse astro intruso. Entendeu? Então está havendo essa migração desses maus, digamos assim, para outro. Então aqui a Terra, eles ficam sem aquela influenciação para fazer aquelas coisas erradas, e ainda mais facilmente se consegue a paz, consegue a harmonização dos povos, né? Então tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo, essa paz que chegou no mundo árabe, tem a ver com essa transmigração espiritual que está acontecendo. Isso também não aparece nos jornais. Então, o Brasil, como a gente disse, tem vários livros falando desse coração do mundo, essa parte do evangelho. Então, também não aparecem essas coisas nos jornais. Então, gente, a imprensa é só um bocadinho da realidade e não enxerga essas coisas maravilhosas a nível espirituais que estão acontecendo. Por exemplo, esse aqui saiu no jornal. Que jornal que saiu? Foi na Folha Espírita de São Paulo, que tem uma circulação restrita, né, a nível de Brasil. Então, é uma entrevista com Chico Xavier, em que eu destaquei uma coisa bem interessante aqui, né? A Folha Espírita pergunta, que teve uma reunião, uma comunidade espiritual,
que teria decidido algumas coisas sobre o futuro da humanidade. Então Chico Xavier diz aqui, outra decisão dos benfeitores espirituais da vida maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos do mal e na ignorância não mais receberiam permissão para reencarnar na face da Terra. Olha que notícia boa! Nós não temos mais. Tem mais de 12 anos, então não é uma pessoa empedernida no mal, é uma pessoa boa, maravilhosa. Podem ver essas crianças. Então, esses seres que estão vindo, eles vão fazer uma grande diferença um pouco mais para frente, né? Aqui uns 10, 20 anos. Se eu queria destacar um pouco, será que vai dar tempo? Eu não sei. Eu vou ter que dar uma carreirinha. Vou ter que dar uma carreirinha aqui. Eu queria falar um pouco dos detalhes de como é que vai ser a saúde, né? No terceiro milênio, né? Nossa saúde aí nos tempos vindouros. Nós temos nós temos 4 níveis. Você pode chamar disso de nível, de corpo, pode chamar de inteligência. Mas essas 4 partes que nós temos. Nós temos um nível físico, um nível emocional, um nível racional e um nível espiritual. Todos nós temos essas 4 partes, tá certo? Então, o aspecto físico é o nosso corpo físico, tá certo? Isso é claro, a nossa capacidade de sobreviver e de prosperar no mundo material, isso tudo faz parte do mundo físico. Nós temos um aspecto emocional, que é a nossa capacidade de relacionar com os outros, né? Com nossos familiares, com os amigos, com o pessoal das empresas. Nós temos o aspecto mental, que é a nossa capacidade de pensar, raciocinar, etc. E temos o aspecto espiritual, que é a nossa essência interior, nosso espírito, nosso ser eterno, etc. E para a gente memorizar isso, a gente pode até usar os chakras, né? Por exemplo, esses chakras inferiores aqui, o básico, o gástrico, o plexo solar, eles estão relacionados mais com o nosso corpo físico, fisiológico, tá certo? Se alguém está com algum problema, então um passe, uma magnetização dessa parte aí vai fazer muito bem. O emocional, né? Nosso lado emocional, o chakra lá cardíaco, o racional, né? Nosso chakra laríngeo, frontal, e o nosso ser espiritual, está relacionado com o nosso chakra coronário, tá certo? Então esses chakras, todos sabem, né? São esses centros de recepção e transmissão das energias vitais. Então, por exemplo, o emocional com o físico. As emoções, nossas emoções, elas mexem muito com o chakra, que os chakras mexem com as glândulas, que por sua vez já mexem com os hormônios, que são quem controla a química, né, o bom funcionamento do corpo, o bom funcionamento físico, mental, emocional e tudo mais. Então, por exemplo, a diabetes, muitas vezes a diabetes está relacionada, isso aqui foi de uma revista muito legal que existe aqui no Rio Grande do Norte, foi chamada Viver Bem, uma reportagem de Cristina Cairo. Ela relacionava a diabetes com as pessoas que não se acostumavam com as perdas. Perde um parente, ele fica machucando, se lembrando, sem se conformar. Isso pode levar a diabetes. Pessoas que têm muita dor de cabeça, pode estar relacionado ao orgulho, gastrite, incertezas antigas, mal de Alzheimer, falta de aceitação, celulite, olha já lá, guardar ressentimentos, varizes, revolta de estar sobrecarregados e tudo mais. Então existe um relacionamento entre o nosso emocional e o nosso físico, certo? Livros como Linguagem da Alma, Metafísica da Saúde, trabalham muito esse tema, sabe? Então, a interação entre os níveis, né? Então, nossos níveis, eles... quando você melhora um nível, você está melhorando, consequentemente, o outro. Aí me deu uma vontade de projetar o futuro. Eu gosto muito de ver esse negócio do futuro. Eu digo, pronto, eu vou fazer uma planta baixa de um hospital do futuro. Aí pronto, desenhei aqui a planta baixa do hospital do futuro. Olha só. Então eu imaginei assim, aqui seria, digamos assim, isso aqui pode ser tanto um hospital como pode ser um presídio também, gente, porque a gente tem que mudar a nossa visão com relação aos presidiários. Não são pessoas que precisam ser punidos, que erraram, e a sociedade tem que punir eles.
A visão, segundo aqui, ó, tem no Mundo Maior, Chico Xavier, o Instituto Calderaro, nesse livro, no capítulo 13, ele diz: antes de mais nada, André, para André Luiz, modifiquemos o conceito. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, essas pessoas são doentes, elas precisam fazer um tratamento. Então, isso aqui, vamos imaginar que isso aqui seria a residência onde ficariam os doentes e os presidiários, sei lá, no caso. Então, você teria uma área destinada ao tratamento físico, tá certo? Então, a parte física para a gente trabalhar. Então, médicos ligados à parte física, cuidar disso, daquilo outro, dos exercícios, de tudo que normalmente a medicina convencional mexe muito com essa parte física, não é? E então, na emocional, você teria os psicólogos, porque muitas das coisas, como eu não acabei de falar, está relacionado com o emocional, entendeu? Muitas pessoas, assim, violentas, né, foram consequências de traumas da infância. Elas foram violentadas na infância e tal, e aquilo ali fica incubado, e quando elas ficam grandes, elas desabafam através da violência. Então, você precisa fazer esse tratamento, né, nas pessoas para curar todos os problemas, as doenças relacionadas ao emocional. Ao mental também, você teria os psicólogos também. E o espiritual também vai fazer parte dos hospitais do futuro, gente. Vocês não têm dúvida quanto a isso. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Que o hospital vai ser do futuro, vai ter isso. Depois que eu fiz essa planta baixa, eu fui para o Rio, que na verdade eu moro mais lá do que aqui. Eu estou de férias aqui, aí num sebo lá eu achei esse livro sobre o signo de Aquário. Mas rapaz, não é que quero falar sobre o Hospital do Futuro, exatamente esse projeto que eu tinha escrito, que eu tinha feito, desenhado. Eu fiquei assim impressionado, né? Será que foi algum desdobramento que eu tive, hein? Porque esse livro aqui é todo na base do desdobramento. Então ele diz assim, ó: os tratamentos à base de cromoterapia, musicoterapia, massoterapia, energias magnéticas, através de câmeras semelhantes às utilizadas para o bronzeamento artificial, serão usados nos hospitais do futuro. Tá vendo? Então, você está vendo como eles vão tratar, né, de uma maneira integral as pessoas. Não é preciso de citar que as orações e palestras de conscientização sobre a vida serão rotinas no Hospital do Futuro. Nesse hospital aqui, no meu hospital, digamos assim, esse mental aqui seria isso. As pessoas seriam trabalhadas, conscientizadas mentalmente, que precisavam se reformar e tudo mais, dando os exemplos. Iam ser convencidas a sua transformação íntima. Então aqui no final ele diz, ó: a visão holística permitirá aos médicos do futuro terem uma visão mais ampla para promover a cura, compreendendo a finalização do corpo físico, que é um instrumento da evolução para o espírito. Tá vendo? Então vai ser uma medicina toda holística, como a gente estava falando. Então a gente está vendo cada vez mais essa aproximação da medicina e da espiritualidade. Os congressos das associações médicos espíritas, esses congressos que eu falei, da psicologia transpessoal. Aqui em Natal tem uma universidade. Psicologia transpessoal é a psicologia tradicional com a parte espiritual, entendeu? Psicologia integral, que mexe com os 4 níveis do ser humano, entendeu? Aqui em Natal a gente tem uma cadeira na Faculdade de Medicina que é Medicina e Espiritualidade, entendeu? Então está havendo essa integração, cada vez mais o espírito entra nos tratamentos, não é? Então a saúde no terceiro milênio vai ser fantástica, porque as pessoas vão melhorar a alimentação, vão ter maior longevidade, né? Novas técnicas. E concluindo, né? Chegou a hora. Então, tudo aquilo que desperta a espiritualidade no ser humano tem a sua utilidade, tem a sua serventia. A gente, através de todas essas técnicas, de usar cores, de homeopatia e tudo, você vai consertar o corpo. Agora, se você não mudar seu comportamento, não vai adiantar de nada. Mas se você não acabar com seus vícios, se você não perdoar, se você não ajudar os outros também, vivenciar a caridade, você pode até continuar com as mesmas mazelas, não é isso? Então o resumo é esse: você tem que não só curar o seu corpo, mas curar o seu espírito, certo? A aceitação do bem como meta essencial da nossa existência.
E eu queria só lembrar que depois de amanhã, dia 2 de abril, nós estaremos comemorando os 104 anos de nascimento do Chico Xavier. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. E ele... Então aqui ele dá um reforço que eu estava falando. Uma coisa bem engraçada, né? Que ele era bem... tinha um bom humor muito grande. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Esse Chico é fantástico. E hoje é aniversário de Allan Kardec, né? Também, né? Desencarne Allan Kardec. Então é isso, gente. Isso aqui eu queria fazer uma meditaçãozinha. Para fazer uma meditaçãozinha. É só 2 minutinhos. Vamos, olha, gente, vamos mentalizar que a gente está vendo o planeta Terra. Certo? Vamos fechar nossos olhos, pensar um pouco a nossa respiração. Inspirar e respirar lentamente. Vamos agradecer a Deus por estarmos vivenciando esse momento aqui nesse planeta Terra, nesse planeta tão lindo, esse planeta azulzinho, a gente vendo ele lá de cima, um azul tão lindo, tão maravilhoso, gente. E ficamos felizes por estarmos vivendo essa transição planetária, de estarmos participando e podermos, né, ter essa esperança, essa vontade de viver nesse mundo de fraternidade, de paz. E assim, vamos unir nossos pensamentos e pedir a Deus que tenhamos nesse terceiro milênio, essa era, possamos viver nesse terceiro milênio, essa era de fraternidade, essa era de paz, essa era de amor, essa era de muita saúde, essa era de muita união, que cada vez mais possamos estar unidos. Vamos imaginar que nós estamos de mãos dadas a todas as pessoas do planeta. Estamos dando uma volta em todo o planeta. Vamos enviar do nosso coração amor para esse planeta, para que os homens respeitem cada vez mais a natureza, para que a humanidade respeite mais os animais, respeite mais o ser humano, respeite mais a mulher, gente, a mulher que vai ser tão importante no terceiro milênio, que vai ajudar tanto a humanidade nesse crescimento espiritual, com seu exemplo de amor e de desprendimento. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento que nós estamos vislumbrando, essa grande era que está chegando à humanidade. Vamos agradecer por esses irmãos índigos, esses irmãos cristais que estão nos achegando para nos ajudar nesse momento tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado a vocês por terem escutado nossa palestra. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, depois de ouvirmos uma palestra maravilhosa dessa, de grande ensinamento, cresce a nossa responsabilidade de estudarmos. Porque só através do conhecimento adquirido com o estudo é que evoluiremos. Nós temos um projeto já de algum tempo, que é o projeto Balaio Educacional do Livro. Esse projeto tem andado meio esquecido, mas a presença do nosso irmão Goulart, que foi das pessoas que acreditou em mim, acreditou no projeto,
Então, esse projeto Balaia Educacional do Livro é um incentivo para que a gente estude, pesquise, para que a gente possa participar desse banquete maravilhoso da união dos povos, da união das religiões, raciocinada. Então, queremos chamar aqui a nossa irmã Betânia, para fazer parte aqui da mesa, e mais uma vez dizer da minha alegria de ter sido hoje o elemento que coordenou esse trabalho maravilhoso aqui, esse irmão do Lai, nosso irmão. Então, meu irmão, quando a gente olha assim, o nosso grupo tão restrito, tivemos um banquete tão maravilhoso, que dá vontade da gente sair aí espalhando para todo mundo. Rapaz, não perca tempo, vamos estudar. Eu estou lendo agora, depois de não sei quantos anos, estou lendo Leon Denis. E Leon Denis está tão atual quanto você. Naquilo que ele já falava há um século atrás. Ele é contemporâneo do Kardec. Então, meus irmãos, vamos tirar um dia, uma hora nosso diária para estudarmos. Vamos estudar para a gente aprender. Vamos deixar a preguiça de lado e vamos ler, procurar, trocar livros. Quem tiver livros em casa que já leu, não quer mais, traga para cá para a gente poder redistribuir. E até mesmo a pessoa, você tem um livro tal, se a gente não tiver, a gente encomenda, né, velho? Para que a pessoa possa entrar na posse do conhecimento. Minha gente, a hora é agora, aqui e agora. A nossa responsabilidade cresce depois de ouvirmos uma palestra tão esclarecedora como da noite de hoje. Então, só temos mesmo agradecer a Deus, a Jesus e esses companheiros maravilhosos. Nós vamos encerrar pedindo que a nossa irmã Betânia. Controlando o seu horário ali. Não tem problema, a gente desperdiça tanto tempo com outras coisas que 5 minutos a mais, 5 minutos a menos não vão ao caso. Então, vamos passar a palavra para que a nossa irmã profira a prece de encerramento dos nossos maravilhosos trabalhos da noite de hoje. Boa noite. Mas o seu Medeiros já falou muita coisa, mas eu também quero agradecer, né, todos nós, pelo banho, né, de informações que tivemos hoje. E por não dizer da parte ciência, né, que o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. E hoje foi pura ciência, né? E realmente nós vamos sair daqui refletindo sobre tudo o que nós ouvimos, esses esclarecimentos, essas informações, e a certeza, a compreensão que a doutrina nos traz de que essa mudança, para o mundo melhor, para esse milênio que vem, depende de cada um de nós, da nossa mudança interior, da nossa reforma íntima. Então, como diz um colega muito engraçado da doutrina, não adianta vir à casa espírita só tomar passe e encher o bucho de água fluidificada, ele diz isso, né? Se a gente não começar a fazer essa mudança dentro de nós. Então, a mudança do mundo, de tudo, depende de cada um de nós, das nossas atitudes. E também vamos começar a orar mais pela paz do mundo, por esse momento que estamos vivendo. E mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, mestre dos mestres, a espiritualidade amiga, e vamos falar aqui a oração que ele nos ensinou, todos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
na mesma proporção que nós perdoarmos os nossos inimigos. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Com esta prece, Mestre amado, mais uma vez te agradecemos por este momento, por tudo que recebemos e ainda vamos receber nesta noite de hoje. Que possamos voltar para os nossos lares, fortalecidos e renovados, e principalmente com a esperança de um mundo melhor e com boa vontade para, desde já, começarmos também a sermos melhores. Muita paz para todos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos guias espirituais que conduzem os trabalhos desta casa, nós queremos declarar por encerrada a presente reunião desta noite. Quem quiser tomar passe.